Olá! Na nossa reflexão de hoje, eu quero falar sobre algo que já foi considerado ou ainda é o mal do século, a depressão. Juntamente com a ansiedade, ela tem afetado a vida de muitas pessoas, principalmente neste período de isolamento social que tem se prolongado sobre as nossas vidas. Mas antes, eu quero deixar um texto para a nossa meditação que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas hoje são muito receptivas à ideia de que a depressão seja uma doença. Somos bombardeados diariamente com esta mensagem. A tristeza é vista como uma dor desnecessária. Precisamos reconsiderar o valor que atribuímos à tristeza que experimentamos. Pessoas tristes hoje em dia são rotuladas como depressivas. Ser diagnosticado traz em si uma série de dificuldades. Faz com que a pessoa sinta-se vítima da doença. O rótulo significa que o portador é um doente e não pode recuperar-se sem a ajuda de medicamentos ou tratamento psicológico. O problema com a rotulação é que desistimos de procurar uma resposta para o nosso sofrimento. Apenas aceitamos que não há esperança para o nosso caso. O rótulo determina como reagimos. Uma vez rotulado, temos a resposta. Quando pensamos assim, já não há mais esperança. Sou um doente e vou ficar assim pelo resto da vida. A Bíblia diz que a tristeza tem grande valor. Quando escolhemos olhar o sofrimento da perspectiva divina, isso muda nossa mente e as prioridades do nosso coração. As frustrações, resultado de expectativas e perdas, produzem em nós sentimentos que revelam a idolatria do nosso coração. O maior problema com os rótulos é que desistimos de procurar uma resposta para o nosso sofrimento. Mas há uma esperança. A Bíblia diz que Jesus sabe de nossas tristezas e muitas vezes chora conosco. Quando nossa tristeza leva ao sofrimento, Deus o sabe e tem um plano. O plano de Deus para a nossa tristeza será melhor do que qualquer solução que possamos buscar. Deus, por sua graça, intenta mudar nossas vidas por meio das nossas tristezas. Temos na Bíblia muitos personagens que sofreram perdas. José do Egito, Ana, Marta e Maria, entre muitos outros. Porém, todos eles cresceram e amadureceram com as suas perdas. Aprenderam a confiar em Deus e assim o glorificaram e muitas bênçãos vieram como consequência. A ideia que podemos mudar nossas vidas numa sociedade orientada por rótulos desmistifica o conceito de que somos eternos doentes e não há cura para a depressão e outros males que afetam o nosso humor. Para a sociedade geral, uma vez diagnosticado com problemas de humor, nosso cérebro e nossas vidas nunca mudarão, a menos que fiquemos dependentes da medicação. É bom saber que pesquisas recentes revelam que o nosso cérebro pode mudar em resposta aos nossos pensamentos e atitudes. Por isso, a Bíblia, como palavra de Deus, diz que precisamos guardar o nosso coração e renovar os nossos pensamentos. A Bíblia nunca concordou com a ideia de que estamos condenados a manter o mesmo comportamento inadequado por toda a vida, principalmente por causa da nossa genética. Quando você reage à sua tristeza e reconsidera suas atitudes, há esperança para mudar. Permitir que a tristeza nos conduza à mudança não é algo que possamos fazer sozinhos. A mudança começa em nosso coração, quando abandonamos o auto-interesse com a força que motiva nossas ações e nossas emoções. Essa mudança se dá pelo poder da graça de Deus, que opera transformando o nosso coração. Quando reagimos às nossas perdas e frustrações
levando nossos pensamentos a ter como motivo de alegria o passardes por provações e tentações, crescemos e amadurecemos na fé. Desta forma, podemos evitar complicar ainda mais as situações difíceis da vida com os nossos pecados, quando aprendemos a confiar em Deus. Quando reagimos negativamente, permitindo que a tristeza venha gerar amargura e ódio por causa desse sentimento de vítima, temos o privilégio de buscar o arrependimento, a confissão dos pecados e encontrar o perdão. E neste processo de mudança dos nossos pensamentos, é Deus que graciosamente nos capacita a fazer o que precisa ser feito. Se você está enfrentando a tristeza e lutando com as perdas, há uma esperança para você. A tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento e à salvação. A maior esperança que temos está no fato de que Deus, por sua graça e misericórdia, nos tem amado e nos tem dado o privilégio de sermos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. E neste processo, Ele está trabalhando em nosso caráter a imagem e semelhança do seu Filho. Todo aquele que confiar em Cristo, um dia o verá, e terá de seus olhos enxugado toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas, e eis que Ele faz novas todas as coisas. Você tem a escolha de viver debaixo de um rótulo e deixar que isto prenda em um ciclo vicioso de vítima das circunstâncias e dos seus sentimentos, ou você pode escolher amar, servir e glorificar a Deus, mesmo em meio às lutas e aos sofrimentos. Eu quero deixar aqui a indicação da leitura de um livro. O livro chama-se Depressão e Transtorno Bipolar, de Charles Hodges. Eu vou deixar no link da descrição o site onde você pode encontrar esse livro e ali você obterá muito mais informações a respeito do que eu acabei de dizer aqui em poucas palavras. Charles Hodges, ele é um médico, então ele traz uma resposta bíblica e científica a respeito da depressão e da tristeza em nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.